Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse que é o primeiro vídeo desse canal que é voltado para a qualidade de software. Bom, antes vamos a algumas informações relevantes sobre mim e sobre qual é a necessidade e a intenção desse canal. Como vocês estão vendo, eu estou bastante tímido porque é o meu primeiro vídeo, minha primeira vez aí de frente com as câmeras. Eu sou o Hudson, sou analista de qualidade já há 2 anos e sou analista de qualidade pleno numa empresa brasileira. Bom, qual é o objetivo desse canal? É ajudar você que está começando agora a sua carreira na área de tecnologia a entender o que tem por trás de cada profissão, o que faz cada pessoa e como você pode escolher qual a melhor oportunidade para você. Para você também que está querendo migrar de área de atuação, ajudar você também a entender um pouco mais sobre o assunto, sobre as novidades da área de tecnologia e coisas relacionadas. Bom, vamos lá? Então, depois da vinheta, a gente começa. Sem mais enrolação, vamos entrar direto no assunto principal. O que é e o que faz um QA? Bom, a sigla QA ela vem do inglês Quality Assurance, que traduzindo numa tradução literal fica assegurador de qualidade. Mas o que isso quer dizer? E melhor ainda, por que existem os QAs? Com o passar do tempo, as empresas elas começaram a perceber que precisavam então ter um controle melhor daquilo que elas entregavam para os seus clientes finais. E elas passaram a ver que a qualidade era algo muito importante. Só que a qualidade ela foi inserida naquele modelo antigo que nós conhecemos pelo modelo de cascata. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre os modelos de desenvolvimento de software. Mas só falando um pouquinho, né? Sobre o modelo cascata. Ele é um modelo bem antigo, já bem consolidado também. Muitas empresas continuam usando esse modelo de desenvolvimento de software. Não é o mais comum hoje em dia, mas mesmo assim ainda existe. E ali, a parte de testes, de qualidade mesmo do software, ele foi colocado lá no final do desenvolvimento. Depois que passa pelo levantamento de requisitos, depois do desenvolvimento, depois de tudo estar quase pronto, aí que vem os testes. E o porquê isso era ruim? Porque deixava todo esse sistema muito engessado. Então, se por exemplo, o tester lá na frente, né, a pessoa que estava testando, encontrasse um erro na aplicação, então tinha que voltar toda aquela aplicação para corrigir esse erro. Por isso, hoje nós utilizamos o método mais comum, é o método ágil, né? Que tem alguns frameworks, algumas nuances, como o Scrum, o Kanban. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre esses assuntos. Mas, com a chegada do ágil, todo esse sistema ficou muito mais fácil. Porque ser ágil não é entregar mais rápido, mas entregar no tempo certo e com qualidade. E é por isso que hoje nós falamos que existe o QA ágil, né? Tem até o Agile Tester a gente fala, né? Porque esse QA ele está inserido em todo o momento do desenvolvimento do software e não só lá no final. Ele está desde o começo fazendo ali testes unitários, testes de integração, até testes funcionais, testes end-to-end, quando a aplicação já está praticamente pronta. E o que o QA faz? Bom, basicamente é isso. O QA, ele assegura a qualidade. Ou seja, ele assegura que aquilo que está sendo feito tem qualidade e é o que o cliente precisa. No caso aqui, não o cliente final. Talvez pode ser que a empresa trabalhe ali com um método de uma agência e esteja prestando serviço para outras empresas. Então, o interessante aqui é que aquilo que seja entregue seja que o cliente pediu. Por isso nós temos então o QA ali inserido naquele meio, para ele assegurar isso. Agora vamos a algumas siglas que existem no mundo da qualidade de software, né? Existem algumas profissões que é muito bom que você conheça e saiba o que cada um desse profissional faz. Por exemplo, nós temos o testador de software. Nós podemos dizer que ele é um QA? Não, nós não podemos dizer que o testador de software ele é um QA. E por que nós dizemos isso?
porque ele está inserido ali no desenvolvimento somente para testar. O trabalho dele é esse. Geralmente ele já vai receber uma tarefa que já vai vir com pré-requisitos, que já vai vir com cenários de teste ou com critérios de aceite, e o que ele tem que fazer é somente testar se aquilo ou se aquela tarefa está funcionando de acordo com as condições predispostas. E o analista de QA? O que esse rapaz, ou o que esse profissional faz? O analista de QA, ele já vai mais além do que só testar. Ele está inserido em toda a camada do desenvolvimento, né? O analista de QA, ele está desde o desenvolvimento, ou desde o levantamento de requisitos, aquela primeira conversa com o cliente para saber o que ele precisa, para saber se qual a forma que nós podemos fazer isso, como nós podemos entregar aquilo que o cliente precisa, até mesmo no final do processo, já quando ali nós temos um go live, quando nós temos um deploy em produção, o QA também está inserido nesse momento. Mas quer dizer então que o QA não testa? Não, muito pelo contrário. O QA também testa. E dizendo sobre os testes, é uma incumbência do analista de QA também realizar testes automatizados. Nós vamos ver aqui que tem um automatizador de testes, mas o QA também precisa realizar esses testes automatizados. E sobre o automatizador de testes, né, que a gente acabou de falar sobre. Bom, o automatizador de testes, ele é como se fosse aquele testador de software, só que ele não vai fazer nenhum teste manual. Bom, pode até ser que ele faça um teste manual para entender o sistema, mas o principal motivo de existir esse profissional é para que ele automatize testes ou crie robôs, que é basicamente isso. Ele vai automatizar testes de back-end, ele vai automatizar testes de front-end. Ah, mas como é que ele faz isso e o que significa cada uma dessas coisas? Nós vamos ter mais vídeos que vão entrar mais a fundo nesses temas. Mas só para a gente dar uma pincelada sobre. Quando a gente fala que um QA está testando um back-end, a gente está falando que ele está fazendo algum teste de regra de negócio, algum teste de serviço. Por exemplo, ele está testando um microserviço, se está fazendo a integração correta. Ele está testando, por exemplo, uma API para ver se as respostas estão corretas, se o que está vindo no body da resposta está correto, se o status que está chegando também está correto. Quando a gente fala que ele está testando o front-end da aplicação, a gente está falando muito mais daquela parte visual, daquilo que nós vemos. Pode ser que não esteja diretamente ligado com regras de negócio, por exemplo. Ele pode estar testando ali a UX, ou seja, a experiência do usuário. Será que aquele site está difícil de utilizar? Será que é fácil encontrar os elementos que são principais para o usuário final? E também com a User Interface, que é basicamente o layout do site. Será que o site ele está legal tanto em todas as resoluções, quanto em desktop, quanto em mobile, quanto em tablet? Será que todas essas resoluções estão ok? Estão de acordo? Não tem nada quebrando? Quando a gente fala em testes ali de front-end, a gente está falando sobre isso. É claro que não se resume a isso, tá? Os testes de back-end não se resumem somente a testes de API. Bom, voltando, né? A gente estava falando que os testes, eles não se resumem só a isso que eu falei, né? A gente tem vários nuances aí dos testes de front, testes de back-end e também o teste de integração entre essas duas partes, ok? E tanto o testador de software quanto o automatizador de testes, eles vão fazer basicamente as mesmas coisas, só que um vai fazer de forma manual e o outro vai fazer de forma automatizada, que é testar toda aquela aplicação, desenvolver o máximo de cenários possíveis e também poder automatizar esses cenários, né? Quando a gente fala sobre, por exemplo, agora, sobre o engenheiro de qualidade de software, ele está muito mais acima desses outros cargos, né, que esses outros profissionais. Porque o engenheiro de qualidade de software, geralmente ele já é um QA sênior, ou que atenda aos requisitos de um QA sênior.
E esse profissional, ele também está inserido em todas as fases do desenvolvimento, seja levantando requisitos, seja especificando regras, ele está sempre ali inserido. Mas ele também é responsável por disseminar a cultura de qualidade por todo o time. Na verdade, essa também é uma incumbência do analista de QA, mas o engenheiro de testes de software, ele tem que fazer isso muito mais fortemente. Então, esse profissional, ele também sabe, pelo menos, né, duas linguagens de programação, mas ele sabe bem, são conhecimentos sólidos, além de ele dominar os sistemas e gerenciar esses testes que são realizados. Ele também realiza testes manuais, mas essa não é a limitação dele. Ele faz isso para entender aquela aplicação que ele está testando, ver os comportamentos, saber se algo é esperado ou não. Ele também, um pouco do trabalho desse profissional, é também acompanhar ali o DevOps, a parte mais de serviços, da parte de arquitetura também. Ele tem que acompanhar o CI/CD. Se vocês não sabem, estou deixando aqui uma breve explicação sobre o que é o CI/CD. Ele também ele implementa testes automatizados, né, nessa pipeline, por exemplo, de deploy, para saber se talvez tem algum problema ali que foi desenvolvido nos testes e saber se ele pega algum desses erros, né? Bom, e é claro que não se limita somente a essas informações. O que eu tentei passar aqui foi um breve resumo, um breve relato bem rapidinho para vocês do que cada profissional ali inserido na parte de qualidade de software faz e para que ele existe. Bom, nós entendemos então nesse vídeo que vocês acabaram de ver que o analista de qualidade, o testador de software, o automatizador de testes e até mesmo o engenheiro de qualidade, ele não está ali para encontrar erros. Vocês viram que a gente não falou sobre encontrar erros. Ele está ali para prevenir que esses erros aconteçam. E como ele faz isso? Disseminando a cultura de qualidade entre todos os membros do time Scrum, por exemplo, essa é uma forma dele fazer. Ele também desenvolve casos de testes procurando falhas, mas não se limita a somente procurar falhas. Ele procura melhorias. Enquanto ele está testando aquela aplicação, ele também tem um olhar clínico para entender quais melhorias podem ser feitas e em que momento essas melhorias devem ser aplicadas, por exemplo. O que você achou? Conseguiu ver as diferenças entre os profissionais da área de qualidade? Você se interessou por algumas dessas áreas? Se sim, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um breve roadmap do que você pode fazer para se tornar um QA. Nos próximos vídeos, nós vamos tratar um pouquinho mais sobre o que nós podemos fazer, por exemplo, para prevenir bugs e também para encontrar melhorias que podem ser aplicadas em todos os tipos de aplicação. Um e-commerce, por exemplo, um portal, um marketplace, todas essas sugestões nós podemos aplicar. Então, deixa seu like, não se esquece de se inscrever se você gosta de conteúdos como esse e também deixa seu comentário falando sobre o que você gostaria de ver aqui no nosso canal.